Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai ser muito interessante, porque nós vamos tratar agora sobre os 6 erros que os candidatos mais cometem ao redigir a redação do Enem. Eu espero que você não seja um deles, mas caso você seja um dos candidatos que comete algum desses deslizes, não se preocupe, porque você vai aprender comigo e você vai aprender de uma forma tão legal que você não vai mais esquecer. Vamos lá? Então, pessoal, sabe aquela frustração porque você tirou uma nota baixa na redação do Enem? Ou mesmo a redação da escola, quando você está treinando? Então, muitos candidatos passam por isso. Não se preocupe, gente. Então, após analisar algumas redações com as notas de correção, eu fiz um compêndio, eu fiz aí uma juntada, vamos dizer assim, para alguns problemas que são mais recorrentes nas redações do Enem, e eu estou ajudando aqui você a sanar esses problemas. Então, por isso que essa aula é muito importante, que você preste atenção, pega o lápis, pega o caderno, ou se não quiser, assiste a aula uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes forem necessárias, para que você não possa mais cair nesse erro de cometer esses deslizes linguísticos, vamos dizer assim, tá? Primeiro, pessoal, a base de tudo, a tese mal construída. Então, o que acontece nesse primeiro problema? O candidato não consegue formular adequadamente a sua tese, nem elencar os seus argumentos, o que prejudica a sua avaliação. Então, aqui, essa tese, o que é a tese mesmo? O que é o tópico frasal? São os seus dois argumentos mais importantes para tentar solucionar aquele problema. Então, você lê os textos motivadores, começa a redigir seu projeto de texto, e uma das primeiras coisas que você tem que fazer é colocar lá as suas duas sugestões de problemas para que eles possam ser bem realmente solucionados, para que você lá embaixo, na sua proposta de intervenção, possa mostrar para o corretor que você conseguiu abordar uma solução, uma possível solução, por conta da sua tese, que está muito bem construída lá no primeiro parágrafo. Então, você constrói a sua tese, elenca ali dois argumentos que você vai discorrer ao longo da sua redação, e aí você vai poder mostrar que você está por dentro do assunto. Mas como é que você vai combater essa tese mal construída? Então, eu vou te dar uma solução, vou te dar uma sugestão, tá? Então, redija a sua tese de maneira clara, concisa e sustentada por evidências. Então, você vai utilizar exemplos ou argumentos consistentes. Você não vai colocar lá, eu acho que, tá? Ou deveriam fazer tal coisa. Então, você tem que se utilizar de repertórios fortes, repertórios convincentes, porque é a partir da tese que o desenvolvimento do texto é construído. Então, por conta da tese, você vai utilizar argumentos e informações para sustentar a sua ideia e convencer o leitor. Então, você colocando lá dois argumentos bem concisos, bem claros e bem com fundamentações evidentes e fortes, não tem como realmente você ter uma nota mais baixa. Por quê? Porque você vai mostrar para o leitor, você vai convencer o leitor de que você está por dentro do assunto. Segundo erro, falha nos elementos constitutivos do gênero. Pessoal, é muito falado que o gênero do Enem, o gênero textual do Enem, ele é o dissertativo argumentativo, que aqui nós chamamos de TDA, tá? Texto dissertativo argumentativo. Você precisa construir o seu texto dentro da estrutura, dentro das características do gênero. Então, qual é a estrutura básica do texto dissertativo argumentativo? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e proposta de intervenção. Essa é a estrutura básica.
O candidato que segue essa estrutura básica já tem metade do caminho bem construído. E aí, o que eu vou colocar em cada uma dessas partes? Futuramente a gente vai ter uma aula específica sobre cada uma das partes que compõem o gênero dissertativo argumentativo. Mas por hora, o que é importante você saber? É um erro muito comum, um erro crucial que você não pode cometer é desconhecer ou não seguir a estrutura do gênero dissertativo argumentativo. Porque se você não seguir essa estrutura, você vai perder pontos na coerência, que é a competência 2. Tá certo? E para solucionar este problema, você vai fazer o quê? Você vai argumentar e fundamentar suas opiniões a fim de convencer ou persuadir o corretor. Porque o gênero dissertativo argumentativo, você vai dissertar sobre o tema, mas vai principalmente argumentar a respeito desse tema. Com argumentos sólidos, com argumentos estruturados, com argumentos convincentes. Você não vai colocar aqui, não sei quem acha tal coisa. Não. Você vai se utilizar de repertórios históricos, você vai citar frases, não frases prontas, não frases encaixadas. Isso aí a gente vai ver futuramente também. O que você precisa saber agora? O texto dissertativo argumentativo, o autor vai defender o seu ponto de vista. Como é que ele defende o ponto de vista? Com argumentos e opiniões fundamentados. Tá? Então, juntando o primeiro erro que você não vai cometer mais, que é em relação à tese, com saber a estrutura do gênero dissertativo argumentativo, pessoal, vocês já estão aí com pelo menos 600 pontos, tá certo? Os outros 400 você vai lapidar de acordo com o tema, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Terceiro erro, ausência de argumentos de autoridade. É o que eu já vinha falando anteriormente. Então, ao construir a sua argumentação, o candidato ele apresenta repertórios desconexos, sem ligação com a temática exigida. Então, pessoal, olha só, a temática da redação do Enem, ela é praticamente um aspecto social que o candidato tem que apresentar uma solução para isso, ou pelo menos para minimizar o problema. Então, se é problema social, uma das coisas que você não pode fazer é ir contra os direitos humanos. Não é verdade? E aí, quando você apresentar os seus argumentos, você tem que colocar realmente uma autoridade que fale sobre isso. Você não precisa decorar, mas você tem que tentar encaixar a temática com o argumento que você vai colocar. Dependendo aí da forma que você coloca o seu repertório, você consegue demonstrar para o leitor ou para o corretor que você está por dentro do assunto, né? Como é que você vai solucionar esse problema? Você vai utilizar um repertório sociocultural consistente, com argumentos sólidos, exemplos, dados que comprovem o seu ponto de vista. Então, se o seu ponto de vista vai ao encontro de uma determinada solução, que é a sua proposta de intervenção, utilize esse repertório sociocultural. Pode ser filme, pode ser série, pode ser citação, pode ser gráfico, né, por meio de estatísticas, tá? Assim, o campeão é o IBGE, mas o IBGE fala sobre todos os tipos de assunto, então muito cuidado quando você for colocar um determinado argumento, tá? Então, se o problema está na área de ensino, na área de educação, cuidado se você for colocar um argumento que tenha mais a ver com o Ministério da Justiça. Coloque o Ministério da Educação, mas não seja amplo, tá? Coloque uma coisa mais específica, Secretaria de Educação, Secretaria Estadual de Educação, tá? Então, se você organizar os seus argumentos, se você organizar o seu repertório de uma maneira lógica e objetiva, o corretor vai conseguir acompanhar o seu raciocínio e vai perceber que você está por dentro do assunto. Então, não coloque repertórios alheios, não coloque repertórios de qualquer jeito,
procure juntar o seu repertório com a sua tese, fazer uma pirâmide. Tese, repertório, proposta de intervenção. Tá? Número 4. Também já falei sobre isso. Não relacionar a discussão com a temática da banca. Então, você lê os textos motivadores, você faz o seu projeto de texto, mas na hora que você for colocar ali no seu projeto de texto os seus argumentos ou o seu repertório, você esquece dos textos motivadores. Não estou falando para você copiar os textos motivadores ou colocar o mesmo repertório dos textos motivadores na sua prova, na sua redação, tá? Mas é muito importante que você utilize, tá, o contexto apresentado na proposta de redação com o seu texto, tá? O seu texto tem que ser autoral, tá? Então, esse número 4 tem muito a ver com a sua autoria, com aquilo que você produziu, tá certo? Como é que você vai solucionar isso? Você vai relacionar os seus dados com a discussão oriunda dos textos motivadores. Então, para isso, primeira coisa, professora, eu já li as propostas, os textos motivadores, mas você leu com atenção? Porque muitas vezes a gente até entende, o candidato está nervoso, você acha que não vai ter tempo, você acha que você não sabe sobre o tema, e aí você não consegue relacionar os seus dados com a discussão da proposta de redação. Então, você tem que ter em mente que você tem que colocar no seu texto algo para além do que está sendo oferecido. Porque se você colocar uma discussão rasa, se você colocar aquilo que já está escrito, não vai ter novidade nenhuma para o leitor, para o corretor. E o seu texto vai ser mais um que ele vai passar. Não vai ser aquele texto assim, nossa, foi um texto impactante. Então, para quem lê o seu texto, tem que achar aquele, gente, que texto perfeito, que ideias perfeitas, né? Então, relacione os seus dados com os textos motivadores. Eles têm que estar intrinsecamente ligados. Número 5. Aqui, praticamente, vamos falar, não vou dizer só de redação, só de gramática. Mas número 5, problemas com a coesão. O que é que significa coesão? É um texto que está ligado entre os períodos, não somente entre os parágrafos, entre o parágrafo 2 e o parágrafo 3, por exemplo, mas dentro do próprio parágrafo. A ideia, ela está fluida, ela não está desconexa. Você fala uma coisa e você utiliza um elemento coesivo que não tem nada a ver. Então, é muito importante que você, quando lá, as aulas de gramática, você aprendeu os elementos coesivos, a conjunção coordenativa, conjunção subordinativa, o que é que significa? Qual é o contexto daquela conjunção? Se você tiver isso em mente, se você tiver isso bem consolidado na sua mente, você vai, com certeza, consolidar passar por cima desse problema e vai ter a solução. A solução não é difícil, pessoal. A solução, você vai conectar os parágrafos por meio dos elementos coesivos corretos, ideais, tá? Então, os parágrafos intermediários de uma dissertação, eles devem ser destinados à defesa da tese mediante o quê? Argumentos. Consoante ao exposto. Você vai usar quando? Você vai usar no início? Consoante ao exposto? Portanto significa o quê? O fechamento, a conclusão. Então, isso você vai usar em qual parte da redação? Lá no final. Então, a coesão, ela pode ser interparágrafos, que é a conexão entre os parágrafos, que eles têm que fazer sentido entre si, tá? E pode ser intraparágrafos, dentro do próprio parágrafo, tá? Esses elementos coesivos servem para quê? Para realizar o encadeamento de ideias e articulação de informações. Imagine-se falando para uma plateia. Então, você vai ter que utilizar
um encadeamento de ideias. Você vai ter que começar, continuar e terminar a sua palestra, a sua conversa. E a mesma coisa no seu texto. E por último, como eu já falei também, não respeitar os direitos humanos na proposta de intervenção. Pessoal, esse aí é um erro crasso. Porque se a proposta do Enem é para você solucionar um determinado problema social, como é que você não vai respeitar os direitos humanos? Ah, mata todo mundo, ou aumenta determinado imposto para melhorar a educação. E quem não tem condições de pagar? Nós somos um país assistencialista. Então a gente tem sim que respeitar os direitos humanos. Então, pessoal, prestem bem atenção no que vocês vão colocar no último parágrafo. Porque você pode ter feito uma introdução show, um tópico frasal assim, poderoso. Vocês podem ter colocado o desenvolvimento 1 e 2 maravilhoso, utilizado repertórios socioculturais assim bem interessantes. Mas na proposta de intervenção, ela pode colocar tudo a perder se você não colocar adequadamente o seu texto de forma a que o leitor, o corretor, perceba que você respeitou os direitos humanos. Então, para isso, pessoal, essa proposta de intervenção ela tem que ser detalhada. E nós teremos uma aula, uma ou duas específicas sobre proposta de intervenção. Porque, como assim detalhada, professora? Eu tenho que explicitar o agente. Então, eu não posso falar que o governo federal tem que fazer tal coisa. Não. O governo federal, tudo bem, mas o governo federal, ele delega determinadas coisas. Então, quem é que vai promover essa solução? Se é um problema social ligado à saúde, quem é que vai promover? Ministério da Saúde? Secretaria Estadual de Saúde? Né? Bom, você tem que explicitar as ações. O que efetivamente você propõe para sanar essa questão? Não é uma coisa muito ampla. Procure destrinchar de forma a não passar das 30 linhas, né? Os meios. Então, assim, agente, quem? Ó, esse agente é junto, tá? Agente, não nós, né? No sentido de agente, quem vai promover essa solução, tá? Ações, o quê? Meios, como? Como é que essa intervenção será feita? Os objetivos dessa proposta de intervenção. Para que eu vou fazer isso? E por último, claro, o respeito aos direitos humanos. Então, se você perceber aí, nesse número 6, eu já estou te dando algumas dicas, né? Tem que ser detalhada. Agente, quem? Ações, o quê? Meios, como? Objetivos, para quê? Sempre respeitando os direitos humanos. Por isso, eu acredito que com essa aula, é claro que a gente não vai encerrar o assunto. Não será somente uma aula que você vai pegar 100% de todo o conteúdo. Mas eu acho que eu tenho alcançado o meu objetivo para que você tenha sanado algumas dúvidas em relação aos 6 erros que os candidatos mais cometem na redação do Enem. Por isso, você assistindo essa aula uma vez, 2 vezes, anotando, tirando dúvida, mande seus comentários, tá? Você vai estar mais preparado para redigir um texto dentro das normas exigidas pela banca de correção do INEP. E aí eu queria saber como é que está seu desempenho, o que você tem mais dificuldade, tá? E aí, coloque seus comentários, se você gostou da aula, o que eu poderia ter colocado, salva essa aula para assistir depois, tá? Indica para os seus amigos e eu aguardo você nas próximas aulas. Vem comigo?